Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Maracas e vamos se inscrever, vamos fortalecer o canal, ativa a notificação, deixa seu like, que isso aí vai fortalecer e a gente continuar esse trabalho, né? Hoje no podcast Maracas a gente vai bater um papo com um cara que foi indicação. Eu abri a caixinha de pergunta ali no Instagram e foram 3 pessoas que foi lá e colocou lá, mano, o nome do cara. Então eu falei, opa, esse cara aí tá... O pessoal tá querendo ouvir esse cara, deve ter muita conversa boa aí pra gente trocar. A gente vai bater um papo com ele, que é bacharel em Educação Física, faixa preta em algumas artes marciais que ele vai estar falando aqui, ex-atleta de MMA e ex-atleta de futebol americano, atualmente professor, né, e técnico de futebol americano e escritor. Nas horas vagas aí, tá começando bem também como escritor. O nome dele é Josélio Rodrigues de Mesquita, Josélio Personal. Prazer a todos, é uma satisfação enorme estar no podcast Maracas. Vamos bater um papo legal com a turma aí, conhecer um pouco do meu trabalho, um pouco da minha história aqui no Maracanã. Show! Então roda a vinheta e vamos ao podcast. Podcast Maracas. Maracano. 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 Terra gentil. Para começar bem, eu tenho que começar fortalecendo aqui os meus parceiros. Então eu quero mandar um alô aí para RN Barbearia, né? Renete CE Conexão aí que tá conectando o Maracanaú. Idália Supermercado, o Nosso Mercantil e o Society Bar. Rivelino, aquele abraço, meu amigo. E vamos bater um papo aqui com o Josélio Personal. Ô, Josélio, com um currículo desse daqui, o que mais aqui, assim, qual é a sua identificação maior? Como que começou aí? Qual é a ordem dessas atividades aí na sua vida? Eu sempre fui do esporte, sempre gostei de praticar atividades físicas e desde cedo me encantei com a carreira de lecionar. Muito cedo no Karatê eu comecei a dar aula, então pouco menos de 2 anos já estava assumindo algumas turmas, ajudando o meu professor a orientar os mais novatos. E no futebol, como todo moleque brasileiro tenta carreira primeiro no futebol, tentei carreira no futebol nas algumas escolinhas aqui, alguns times do certame estadual. E como qualquer dificuldade, vi que aquilo não era para mim e acabei investindo na carreira de atleta de karatê. Com isso comecei a me interessar mais na parte de lecionar, a parte de realmente pegar pesado como professor e acabei gostando, pegando gosto e fui atrás de formação. Entre esse meu tempo já fiz muitas coisas, então fiz curso de mecânica, já trabalhei como auxiliar de mecânica em algumas oficinas. Legal. E para não desistir do meu sonho, acabei largando tudo e investi na carreira de educador físico. Legal. Mas o karatê surge na sua vida assim de uma forma aleatória ou era algo forte aqui na região? Eu sempre fui muito voltado para aqueles filmes de artes marciais, os animes antigos, os desenhos que passavam na extinta TV Manchete, que era Jaspion, Jiraiya. Então, como qualquer moleque dos anos 80 era fã desse desenho. E houve uma oportunidade no bairro para a gente começar a treinar arte marcial, que nesse período era uma febre grande, então todo moleque queria treinar arte marcial, então assistia filme do Van Damme, do Bruce Lee, do Daniel San. E como era simples de aprender as artes marciais, não dependia de outra pessoa para fazer, além de você e do professor, ficou mais enraizado. Lógico que nesse caminho muitos desistem, outros ficam. Acho que da minha turma tem, se eu não me engano, 4. Uma turma que tinha mais de 100 alunos. Caramba. Hoje, Só 4 que se desenvolveram e continuaram. Eu conheço treinando, praticando e que se tornaram professores de academia e faixas pretas, apenas 4. Caramba, um número pouco. Era projeto social? Ou era... Começou com um projeto social. Então, abraçou muita gente e realmente quando o projeto não teve mais continuidade, muita gente desistiu por conta que não tinha condição de comprar os equipamentos, participar de campeonatos e acabaram realmente procurando outros meios.
E acaba que mantém quem gostou do negócio. Quem vai continuar é por amor mesmo, já não é pela só ocupação, né? Esporte amador, se não for por amor, não rola. Não é só também só ocupação, porque apesar de também tem essa, né? Ninguém vai só se ocupar em esporte de luta que a peia, às vezes, a chibata é grande. Né? Chegar lá no topo é muito bom, né? Assim, mas realmente para chegar até lá tem um trajeto muito longo, muito árduo e não é todo mundo que chega. Então, assim, você tem que procurar outros meios para poder até ter um rendimento melhor financeiro, porque depende de gasto de tempo, gasto de treino, gasto de equipamento, gasto de vestiário, a alimentação tem que ser balanceada, contratação de outros profissionais que não só da luta, como psicólogo, nutricionista. Então tudo isso gera um gasto enorme para quem realmente tira o seu sustento daquela arte. Legal. Esse período seu de atleta de MMA foi junto ali com o de futebol americano? Como é que foi esse período? Foi assim, eu sempre misturei muito, né? Então eu comecei ao estágio de mecânica, que eu fiz mecânica no Senai, acabei estagiando numa concessionária aqui de Fortaleza. Legal que mecânica no Senai, lá em São Paulo, lá quando vai ver um menino que fez mecânica do Senai. Um negócio bem... Aí nesse meu termo acabei fazendo a inscrição na escolinha do Ceará daqui, né? E era assim, treinava e ia para a oficina. Aí depois da oficina eu pegava o ônibus, ia para casa e ia estudar. Então nessa rotina sempre foi muito acelerada, muito cheia. E sobrava pouco tempo realmente para poder pensar em bobagem, pensar em besteira. Cabeça ocupada mesmo. Teve campeonatos, medalhas? Como que foi esses períodos aí de... A gente... O tempo de lutador da gente é curto, né? Então a gente tem que se programar para poder parar. A gente começa no auge, começa a ter um auge bom ali pelos 25, 28 anos, aí começa a realmente estabilizar para depois ir um pouco mais de queda, porque aí aparece mais frequente lesões para quem é atleta de alto nível. E realmente nesse meu termo que eu estava estabilizado na luta, eu cheguei a ser campeão cearense, inclusive a final foi com meu irmão. Da família, então. Mais familiar, porque a família toda luta, né? Eu e meus dois irmãos são faixas pretas são 3 faixas pretas de karatê lá em casa. Aí legal. Eu cheguei à final com ele. Um campeonato realmente foi bem interessante, porque eu peguei uma chave, ele pegou outra, e a gente foi eliminando os nossos adversários e assim... É bacana que vocês não se enfrentaram antes, né? Então ficou em casa, ele chegou já um pouco lesionado e não por isso ele não alisou. Então assim, faça o teu jogo que eu faço o meu, quem ganhar... Irmão mais velho ou mais novo? Mais novo do que eu. Mais novo. Uns 2 anos, mais ou menos. A gente tem praticamente a mesma idade. E a sua família sempre apoiou, assim, essa ideia da luta, do esporte? No começo, meu pai era muito fã do futebol, né? Gostava muito que a gente fosse querer ser jogador, queria que a gente fosse jogador. Então, incentivava bem a gente participar de escolinha, levava a gente para os treinos lá no Ceará, compra de chuteira, de meião. Então, foi bem... A arte marcial veio por acaso. Uma coisa assim, lançou o projeto, eu já tinha praticado arte marcial antes do projeto. E já tinha pegado aquele gostinho de esporte, né? Do esporte. E acabou ficando assim, não tinha kimono, não tinha... tem história muito curiosa, que a gente chegou a competir... 4 da equipe da gente não tinha dinheiro para o lanche. Chegamos 8 horas no ginásio, saímos quase 10 horas da noite. Isso para dividir uma coxinha com um copo de suco para 3, 4. Caramba. Assim, essa história bacana que a gente tem para contar, que às vezes a gente conta para dizer assim, não tá mentindo, tá? Não, mas compartilhe, cara, porque assim, o mais interessante aqui é realmente ouvir essas histórias, porque isso fortalece pessoas, mano. Às vezes uma pessoa ouve isso aí e se identifica, velho. Porque assim, às vezes o cara tá a ponto de desistir aí, porque realmente onde ele foi lutar só tinha uma coxinha pra ele comer, ele ficou desanimado. Claro. Mas aí ele vê um exemplo aqui de um cara que teve isso, mas... A gente não tem... Quando eu treinava não tinha tatame, o céu era aberto, então pegava todo o sol, o chão, né? Não tinha coberta. Pegava todo aquele sol do Ceará que castiga todo mundo. E 5 horas estava lá, a quadra lotada, cheia de moleque querendo treinar, as bolhas nos pés imensas, roupa do corpo todo suja, mas com gosto de treinar. Então essas dificuldades não foram para dizer assim, foi difícil. Não, serviu mais para motivar. Porque assim, se eu cheguei aqui e a gente ia lutar com um pessoal que bem alimentado, treinava em academia boas, tinha os melhores equipamentos.
E a gente tinha que ter outro adversário que era realmente As dificuldades. as dificuldades que a gente enfrentava. Então era comum, assim. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, dificilmente eu tinha muito falta de recursos para poder passagem e inscrição. Então, aos 16 anos eu estagiava. Nessa época eu estava mais empolgado nas competições e acabei tendo um pouquinho mais de desempenho. E era bem crítico mesmo. Não, cara, e o esporte no geral, né, mano? Falta apoio. Isso é verdade. O Brasil não investe em esporte. Hoje, no seu trabalho, na atividade que você está realizando, você se depara muito ainda com essa situação? Geralmente aqui no Maracanã ainda. Que eu dou aula nas melhores academias de karatê da academia de Fortaleza. Então lá a realidade é bem diferente. Os equipamentos são de primeiro, a sala é climatizada. Então assim, a gente saiu realmente de um lugar que tinha muita garra, mas realmente só batia pouco apoio, né? Muita apoio. garra e pouco apoio. A gente se depara com um lugar que a gente tenta transformar os moleques que a gente pega agora aqueles meninos mais aguerridos, mais com vontade, com mais gana de vencer. Porque é muito fácil pegar um moleque que não tem nada e dizer assim, ó, desiste que isso aí não dá futuro pra ti. Cara. E de repente é o que o moleque ouve dentro de casa, mano. Então, assim, quando eu vejo você que é professor, cara, às vezes o professor salva a vida do moleque, mano. Salva, porque o moleque vai pra ali e ele escuta do professor o inverso de tudo que ele escuta dentro de casa e escuta da família. Porque eu falo o seguinte, meu pai sempre me apoiou, minha mãe sempre também. Então, era daqueles que tirava da boca para poder dar pra gente. Isso aí eu não reclamo nada. Então, eles são realmente a inspiração e é assim que eu digo. Agradeço tudo a eles por isso. Meus irmãos também foram o mesmo patamar. Então, assim, o exame da gente era caro. Para pagar exame de farda era caro. São 3 lá em casa. Então, tinha um sacrifíciozinho, bro. Então era muito difícil. Só que hoje a gente vê que muitas coisas são mais fáceis. Por exemplo, um kimono era difícil encontrar fácil. Vou comprar um kimono ali e volto já. Não tinha isso. Eu tinha que ir em São Paulo pegar um kimono bom. A minha mãe fez meu primeiro kimono de saco de açúcar. Daquele saco de grandão de pano. Então, meu primeiro kimono foi daquilo. E aquilo coçava que não deixava você treinar em paz. Tinha que enfrentar o inimigo e a coceira. Só que, cara, assim, uma satisfação da vida. Meu primeiro kimono foi isso. Aí eu fui competir. Não podia treinar, não podia competir com o kimono que minha mãe fez. Já foi o primeiro baque. Pô, tenho kimono para competir. Tava treinado, tava com a grana da inscrição. Tava com o dinheiro da passagem. Tava com um extra para poder comer alguma coisa. Mas não tinha kimono. Não tinha fardamento. Aí o professor, que viu lá que eu tava já desanimando, ele disse, tá aqui meu kimono, usa lá. E o kimono dele era grosso, eu não tinha costume de usar um kimono tão bom, né? Então, assim, ficava até esquisito. Estranhou, botei o kimono no corpo e, pô, que kimono doido é esse, cara? Como é que eu vou lutar com isso? Eu disse, não, faça o teu jogo aí, que o kimono é só detalhes. Só detalhes. Aí, moral, nesse campeonato eu lutei 8 vezes, fui campeão. Meu primeiro campeonato. Era até intercolegial, meu troféu ainda está em casa, se tivesse tinha trazido para vocês darem uma olhada. Legal. Feio pra caramba, uma base de madeira com boneco chutando, mas está lá em casa. O maior orgulho do... Com muita história ainda, né? Muita história. Então, assim, tem tudo contado no livro aqui, depois você vai dar uma olhada, vai ser interessante. Vamos falar desse livro aí já. E, assim, a volta foi muito bom. Você chegar em casa, pô, cansado, com fome, exausto mesmo, porque, assim... a gente chegou, a equipe da gente foi a primeira a chegar do ginásio. Eu fui o último a lutar. A última categoria a lutar. E não tinha luva, não tinha protetor de boca, que era obrigatório. Ou seja, era emprestado. Pega o moleque lá, faz amizade, diz, empresta sua luva aí pra eu lutar aqui. Daqui a pouco eu te devolvo. Cara. Então, protetor de boca. Hoje, na época de Covid, ninguém me pegava ninguém lutaria, né? Limpava na blusa e colocava na sua boca, né? Então, tudo isso aconteceu. Hoje, o pessoal, a gente conta, isso aí não aconteceu, não, que é mentira. Não, cara, aí. Mas... Carregando muita história mesmo. E
futebol americano, que não é um esporte assim popular? Como que isso entra aí? Como que... Como eu disse, eu sempre fui fã de esporte, independente de que for. Eu gostava muito de carro de corrida, muito de não sei o quê. E assistia muito filmes, né? E tinha muito filme que chamava atenção, que tinha produção muito boa, que a superação era grande. Geralmente o time menor ganhava do time menor, do maior. E surgiu na faculdade, quando eu comecei a faculdade lá, acho que eu tinha feito uns 4, 5 semestres. Um amigo meu que hoje está em Portugal, o Tarcísio, dá um abraço para ele se ele estiver ouvindo, que me chamou para participar de um time que ele estava montando de futebol americano na areia. A gente treinava no aterro da Praia de Iracema. E era loucura, porque era a mesma regra do futebol americano, só que sem nada de equipamento. Ixi. Ou seja, o equipamento que a gente tinha, para ter ideia, era a calça legging, que é aquela calça para poder você não ficar todo arranhado quando as quedas eram inevitáveis, e o protetor de boca. Mas ele é meio rugby, né? Que é o sem bem equipamento. semelhante ao rugby, só que a gente pegou o quê? Pegou a regra do futebol americano e tirou só os equipamentos. Tirou os equipamentos. E fizemos o... E aí a bola era aquela de futebol americano, Normal, que o do rugby é bola de futebol, né? A rugby parece uma bola, um ovo da Páscoa. Se pegar a semelhança da bola de rugby, é uma bola parece o ovo da Páscoa. É mais oval, né? É oval, mas é mais compridinha e é mais cheinha, né? Aí, futebol americano já é... Aí virou paixão também. Era um esporte que realmente movia muito questão tática, questão física. E foi interessante porque assim, a gente fez o primeiro campeonato de futebol americano sem pad. Pad que a gente chama os equipamentos. Capacete e ombreira, aquelas ombreiras. E a gente fez um campo do Murilão, na Messejana. Cara, loucura total, velho. Porque hoje, se a gente falar isso pra molecada que tá começando agora o futebol americano, todo equipado, todo bonitinho, chuteirinha profissional, eles não acreditam que a gente fez isso. É a mesma coisa do karatê. Quando a gente conta a loucura que a gente fez por esse esporte. E hoje, assim, me encontro aposentado, né? Pelo menos eu encontro bem fisicamente. Se eu pudesse, quer jogar hoje, eu podia ir jogar, mas realmente é bom você deixar alguém com mais... menos rodagem para poder fazer para frente. Porque... Ainda mais um esporte desse, que é muito de contato, né? Tipo, tô aí com a idade mais vou correr, vou fazer mais. O futebol americano é inevitável o contato. Ali você vai bater de qualquer jeito, com um ou com o outro. É assim, mas envolve muita tática, né? Envolve muita tática. Então a estratégia do futebol americano é muito mais apurada do que a força física. Você tem que ter força física para poder... Lógico que cada posição tem suas características. Mas a estratégia montada para poder vencer o adversário é muito... muito mais além do que a força. Com certeza. Né? E a gente realmente viu... Tem um filme que eu acho que é Desafiando os Gigantes. Eu não sei se é futebol americano ou se é rugby. Tem alguns filmes americanos de superação que eles usam muito, né? O futebol americano. Tem muito filme bom assim, cara. Muito filme bom. E aí tem um outro que eu assisti de futebol americano... que já é do negócio do impacto das cabeças, que tem um médico que começa a conflitar lá, que as pessoas estavam morrendo porque estava dando um problema por causa do impacto na cabeça. Então o filme de futebol americano tem bastante mesmo. Se o cara for um cara de dia assistir muito filme, ele acaba se apaixonando mesmo pelo... Apaixona, porque assim, aí quando o Tarcísio, que foi o criador do Roma Gladiadores, que era o time que eu comecei. Roma Gladiadores. Até os nomes são bem... Existe ainda o time? Cara, infelizmente o Roma mesmo encerrou a atividade na terça-feira dessa semana. Aliás, ontem. Sério, mano? Aí, hoje eu tô no Sabres, o Ceará Sabres, né? Que é um time que vai disputar o Campeonato Nordeste, o Campeonato Brasileiro esse ano. E o Roma Gladiadores... Existe o Campeonato Nordestino de Futebol Americano? Futebol Americano. Existe o Campeonato Brasileiro. Caraca, não. O brasileiro eu já tinha visto, porque eu acho que lá em São Paulo, o Corinthians é um time até forte de futebol americano. A gente já viu alguma mobilização pra galera ver. Mas acreditar que já tem um Nordeste é sinal que então tem uma força mesmo, não é? Cara, ao todo são mais de 300 times de futebol americano no Brasil. Cara, e pouquíssimo divulgado, né? Porque essa mídia realmente precisa de um momento desse aqui pra eu descobrir um negócio desse. Pois é, assim, a gente teve transmissão do Super Bowl, que é o campeonato americano, a final, né? Oi, que evento, né? Mano? Evento, é um eventaço. Ali todo mundo que trabalha com produção, alguma coisa, eu mostrei o vídeo. Falei, cara, como que os caras montam um bagulho desse aqui? Tira e tira tem um jogo, assim, e tem jogo. Né? Acabou um jogo, acabou um tempo, monta um espetáculo, tira o... Cara, não, Super Bowl é fantástico.
E foi transmitido em TV aberta, E qual canal transmitiu? pela Rede TV. Pela Rede TV? Ah. Sim, acho que a gente não está acostumado com... Não, tanto que eu já pesquisei direto na internet pra ver. Era 8 horas da noite o jogo, eu tava fazendo alguma coisa e eu sei que tem o Super Bowl hoje. Aí quando eu cheguei, eram umas 9 e pouco, eu corri pra internet pra ver. Mas não sabia que tinha TV aberta transmitindo. Assim, Isso já começa a popularizar o esporte. Lógico, e assim, vários bares aqui em Fortaleza também transmitiram. Aí já começa a ver que, assim... até então, o futebol, o soccer, né, que a gente fala que é o futebol jogado pelos pés aqui, que a gente é acostumado, é mais difundido porque tem mais apoio midiático. Sim. Só que com o advento da internet, a frequência de idas e vindas de brasileiros para os Estados Unidos, essa troca de informação acabou tendo um pouco mais de contato. Porque os equipamentos de futebol americano são muito caros ainda. E o que a gente faz aqui é geralmente adaptar. A chuteira, a gente pode jogar com chuteira de soccer, por enquanto. Quem quiser se especializar, pega uma chuteira mais específica. Os capacetes geralmente são fora, não tem produção nacional, mas as ombreiras já tem. Os uniformes a gente já pode fazer aqui no Brasil. Então, tudo isso facilita muito a formação de times novos. E se torna aí um esporte que pode-se ter uma força grande, ainda mais porque nos Estados Unidos é potencial e nós gostamos um pouco de imitar eles, né? Não vamos dizer que não, que a gente gosta de imitar eles. Assim, eu gosto de imitar coisa boa. Então... Se a coisa for boa, pode imitar sem pena. Né? E se começar as marcas entenderem o potencial do esporte, aí o negócio começa a crescer mais ainda, porque... É dinheiro que faz o negócio acontecer. Não existe Champions League sem dinheiro, não existe Copa do Mundo sem dinheiro. E gera muita grana no futebol americano. Assim, tanto fora como aqui mesmo. Os equipamentos que a gente compra aqui, se você for se equipar, tu vai começar hoje a jogar. Chuteira, meião, protetor de boca, ombreira, os uniformes, a calça especial, capacete. Você gasta em torno de R$5.000. É um esportezinho caro aí pra... Só que você compra uma vez e você usa por muito tempo. Muita coisa é vida longa, né? Capacete eu tenho até hoje, porque eu comecei a jogar, tá com mais de 10 anos. A ombreira eu já troquei. Tem validade não, o capacete, não? Rapaz, enquanto aguentar a porrada. Alguns realmente se rasam, a tela quebra, mas... Uma vez... Rolou, né, na televisão, que capacete de moto tinha validade, né? É uma tem queda. Que trocar. É uma queda. Aí, eu pensando nisso daí, que fica batendo, tomando um impacto direto. É direto. Assim, a gente bate muito cabeça com cabeça e realmente acontece o risco de concussão, que é o impacto forte na cabeça. Mas isso aí realmente a gente procura evitar, respeitar o adversário, não como inimigo, mas como alguém que... Não, e ainda nesse filme que eu assisti... Isso aconteceu, eu acho que anos 70, mais ou menos, que teve tudo isso. O que avançou de tecnologia de lá pra cá, com certeza hoje em dia deve-se existir menos contusão do que naquele tempo, né? Porque as coisas evoluem, como é que fala também, os equipamentos melhoram, né? Tanto melhor em mobilidade com leveza, como melhor em absorção de impactos. Então, assim, o capacete é super pesado. Se você pegar um capacete hoje... uma xícara levinho. Levinho mesmo? Levinho. E protege tão bem como um equipamento mais pesado. Né? E o time entra aí nos campeonatos assim com a força de ser campeão? Ou vocês ainda dão um time em formação? Como que vocês... Eu tô com uma esperança boa. Tô confiando no Sabres, que é o time que eu estou fazendo parte hoje, sou auxiliar de defesa. Fico lá de fora agora na comissão técnica, né? Morrendo de vontade de voltar, mas vou deixar para os molecados aí que tenso. E os bastidores não é fácil, não. Eu trabalho junto com o pessoal do Maracanã, né? Até tá tendo um jogo, né, do Maracanã, muito decisivo, por sinal. E a gente, do lado de fora, sofre que nem tá, né? Sofre torcedor, né? Mano, porque... Não, e você faz parte da comissão, você faz parte do projeto. Não é um negócio tipo, eu torço igual, eu torço Corinthians, eu torço São Paulo, perdeu, fiquei bravo, tirei resenha com um amigo. Não, é seu emprego, mano, é seu trabalho. A vitória vai te... Eu considero como uma formação de uma casa, por exemplo. Você trabalha na construção, só que você não vai morar lá dentro, você vai deixar outra pessoa. Só que você torce pra casa não cair em cima de ninguém. Então, se você fez um projeto bacana...
confia na pessoa que está trabalhando nele. Acredita que você formou direitinho os seus atletas. Colocar para jogar para ver como é que tá. E assim, eu estou esperançoso que a gente vai fazer um amistoso agora com o time do Fortaleza. E a expectativa é muito boa. Fortaleza tem também um time de futebol americano. Tem hoje o Ceará. Ceará, que é o Ceará Caçadores, que é o Ceará Esporte Clube, né? Que fez a junção com o Ceará Caçadores. E o Fortaleza Esporte Clube fez a junção com o Tritões, que é outro time da capital. Cara, isso já é bacana, porque isso já fortalece muito o segmento. Só de ter os dois times grandes lógico. da cidade com... Quer queira ou quer não, muita coisa do esporte nacional é atrelada ao soccer, né? Que é o futebol. Então, se você tiver um link com um time desse grande, por exemplo, o Cruzeiro tem um time de futebol americano, o Atlético tem um time, o Atlético Mineiro, Corinthians, Portugueses, Palmeiras, São Paulo, Santos, no Rio, os 4 grandes têm times. Então isso já deixa um pouco mais próximo e aproxima bem a torcida, que era só do lado do soccer, a olhar um pouco mais o futebol americano. E foi exatamente esse o tema da matéria, da reportagem que eu vi. Que a torcida do Corinthians estava começando a ir para o estádio para assistir o futebol americano também, apoiando o time. Porque você realmente pegar uma... Eu não posso falar tanto que eu sou corintiano, então... Mas assim, a final do Corinthians que teve agora deu 35 mil pessoas na Arena Corinthians. Final feminina, né? Quem via isso há uns 2, 4 anos atrás? O futebol feminino também está sendo muito, muito apoiado. A mídia começou a ficar em cima, começou assim, é bom ter... a se interessar em ganhar dinheiro com o futebol feminino também, né? E se conhecer os olhos realmente para o futebol americano, começar a transmitir algumas partidas do NFL, ou do Campeonato Brasileiro mesmo em si. O Brasil Onças, que é a seleção brasileira também participou de campeonatos fora. Então, essas chamadas, apoio mais midiático, cresce o interesse. Cara, e a formação aí de uma seleção brasileira forte a nível de disputar lá para fora e trazer um resultado legal, seria espetacular, né? De repente, se souber que aí a mídia ia falar, opa, não somos uns quaisquer dentro desse esporte. Flag é uma adaptação do futebol americano. É um esporte semelhante, mas né, não é o mesmo esporte. A seleção feminina foi 4º lugar no Mundial. Assim, até então não tinha futebol americano de flag aqui no Brasil. E isso foi um feito que, para a história do futebol americano do Brasil, é muito grande. Com certeza, é de verdade. Aí só da gente ter um campeonato organizado. E hoje o incrível assim, já tem briga de uma liga e briga da confederação. Porque um vai fazer um campeonato brasileiro, a outra vai fazer outro campeonato brasileiro. Antigamente, para a gente formar um campeonato brasileiro já era difícil. Hoje a gente vai ter 2. Para ter hoje está muito grande a coisa. Mas conflito de pura politicagem ou... Cara, infelizmente sim. Falta de conversa, né? Infelizmente sim. Tem isso, velho. Assim, eu torço muito pro esporte aqui no Brasil. Eu também, cara. Teve uma entrevista aqui com o Felipeto, até bati um papo com ele e vi que porque o X1 tá crescendo demais, tá se popularizando. Aí, qual o medo? É no dia que a federação botar o dedo. A federação botar o dedo é perigoso estragar o negócio, porque tá crescendo, tá se popularizando, tem equipe se profissionalizando e deixando um negócio muito... Daqui a pouco a federação vem e começa a querer organizar, e aí o negócio para de... Mas que tá assim, é bom você ter uma federação, só que não é tão saudável quando realmente mete uma política no meio. Porque aconteceu... No Karatê, justamente, foi uma coisa bem chata, porque era uma federação só, beleza. Então, lá vamos organizar, vamos separar o Karatê do pugilismo, que até então a arte marcial, qualquer arte marcial era afiliada à confederação de pugilismo, que hoje é só o boxing, e hoje cada um tem sua confederação. Só que hoje tem confederação do Brasil de Karatê, acho que umas 15. De Federação Cearense de Karatê tem umas 15. Então, assim... já não é pela causa, é pela política. Não é pela causa, não é pelo karatê. Já é pela política. Pode até ser vou aqui ajudar o karatê para melhorar vocês, tá, beleza. O papo é o mesmo. O papo é o mesmo. Assim, eu respeito todo mundo. Respeito você pelo que você é. Agora vai fazer uma coisa que realmente, não vou fazer, vou ficar aqui porque ele fez isso, vou fazer isso aqui. Não rola.
Não, e lá na minha cidade, eu fui atleta de boxe, até semifinalista lá da Forja de Campeões. Apanhei demais na minha final, foi algo assim que eu nunca vou esquecer. Boxe sem isso, né? Você apanha muito ou você bate muito. não tem? Bata mesmo. E dentro, internamente na minha cidade, havia-se uma panela lá, né, do boxe. Olha eu entregando os negócios aí, falando tudo que muita gente gostaria de falar lá em Mogi e eu vou poder falar aqui hoje. Que não apoiavam o projeto Alpha Box. Cara, a Alpha Box ia para os campeonatos tipo Paulista e saía campeões de lá, tipo Bahia, o Popozinho. Os caras batiam de frente com um atleta da seleção. E isso pendurou muitos anos. E muitos dos campeonatos, a Alfa ia com o nome de São José dos Campos, Guarujá, Santos, porque a prefeitura não apoiava. Aí a Alfa, muito guerreira, conseguiu colocar a Grazi, que foi a minha professora de boxe, na seleção brasileira. Cara, a Grazi chegou e foi para Olimpíadas. Mogi não falava outro nome, mano. Depois que tá lá em cima fica fácil, tá, né? mano. O prefeito foi levar no aeroporto. Claro que mudaram muitas gestões lá, tal. Não é o mesmo prefeito que durante anos lá sacaneou com o pessoal, né? Que tinha a panela. Mas assim, cara, é pura politicagem. Peraí, dá pra mim tirar proveito disso aqui? Deixa eu ir lá abraçar lá a Grazi lá, tirar uma foto com ela. E assim, a Alfa precisa, depende. Abriu as portas, foi totalmente solista, assim, Anderson, Grazi estão de parabéns, representaram, levaram o nome do município, mas eu que sou dos bastidores, eu sei, Sabe da história, tudo que rolou, entendeu? Então eu acho que todo esporte aqui deve ser assim, criam lá uma federação, montam uma panela aí para favorecer os seus e... Tá, se eu sou presidente da federação, concorro contigo a uma eleição e tu ganha, eu não gosto de você, o que é que geralmente acontece? Eu vou ficar aqui porque, assim, democracia. Eu perdi, aceito minha derrota e vou trabalhar em prol do karatê, do seu mandato. O que acontece aqui? Boicote total, né? O cara... Boicote total. Eu pego os meus, vamos formar outra federação. Sai desses aqui. Muito complicado, né? Então, assim, eu disse, meu interesse é dar uma aula boa, melhorar cada vez a qualidade da minha aula, e passar o meu método de karatê para todo mundo que quiser aprender. Hoje você tem algum atleta disputando campeonatos? Sim, a gente teve uma parada muito grande por conta da pandemia e os campeonatos realmente cessaram de uma forma bem vertiginosa. Mas a gente já teve muito atleta campeão cearense. Assim, eu já fui, meus dois irmãos já foram. Então, muitas meninas do nosso projeto já foram. Tem um projeto aqui no Jardim Bandeirante. E assim, realmente, na cara e a coragem, a gente vai tentando conquistar o que pode. É muito na cara e na coragem. E aí, de toda essa experiência, então, virou livro. Virou livro. Acabei juntando o útil com o agradável, né? Minha formação com bacharel de Educação Física facilitou adquirir mais conhecimentos da causa. E eu acabei juntando a parte das lutas com a parte do treinamento físico. E acabei escrevendo um livro em coautoria com os melhores personagens do Brasil, Emagrecimento do Século XXI. Esse daqui a gente tá pegando bem aí. Lançamento exclusivo no podcast Maracas. Aí eu tô com moral, hein? Então, tá até de presente para vocês sortearem aqui para os ouvintes. Legal. Tem a sua mão aqui para você fazer a divulgação. E no meu capítulo aí, ele expõe realmente essas histórias que aconteceu na minha vida durante toda a minha carreira como atleta, como professor, até chegar esse exato momento de montar um método de emagrecimento para pessoas que interessam com lutas. Certo. São quantos autores, então? Eita, esse é o volume 4, deve ter uns 40 pessoas trabalhando nesse livro. Cara, que bacana. Então, assim, tem personagens treinos do Brasil, tem alguns de fora também, Portugal tem uma turma também boa. E o idealizador é o Thiago Panda, que é o nosso mentor. A gente faz parte de um grupo muito bom, muito seleto de personagens treinos do Brasil, que acaba se encontrando uma vez por ano para fazer essas maravilhas aí. Cara, que legal. Então, assim,
você já rompeu as barreiras de Ceará? Quais foram suas experiências aí fora do Ceará? Já teve experiência internacional? A gente já jogou muito fora, já lutamos fora, assim, o Brasilzão já foi rompido há muito tempo, né? Fora a gente vai pouco, porque realmente é difícil a gente estar largando uma semana, 2 semanas de trabalho, de estudo, para poder se dedicar a um esporte. Mas viajando com um time, viajando para lutar, a gente já rodou um bocado, tem umas milhagens bem boas aí. É. Esse Nordeste todo, muito Sul, muito Norte também. É. E aqui, hoje no Brasil, aonde que tá assim a maior força no karatê? Aonde que você visualiza assim que é a maior força do karatê? Assim, o karatê hoje ficou muito globalizado. Então, assim, é muito fácil você pegar um treinamento com os tops. Então, assim, Ceará tem muita gente boa mesmo. Não dá para apontar um, dois. Os atletas olímpicos hoje são... Cara, por incrível de que onde? pareça, a Confederação Brasileira de Karatê é aqui no Brasil. Que é afiliada ao COB, que é afiliada ao COI. E a gente não levou nenhum atleta olímpico. Sério? Nenhum do... Nenhum. Caramba. Então, assim, a referência que a gente tem é o Douglas Bros, que é um cara realmente muito bom, foi algumas vezes campeão mundial. Aqui no Ceará a gente tem o Ocean Leite, que já foi muitas vezes campeão mundial, a mulher dele também, a Regina. E fora do Brasil tem muita gente boa. Agora, realmente, por ser esporte amador, por ser esporte individual, você não tem um brilho de um time, por exemplo, de 10 jogadores, 20 jogadores que tem uma torcida. Não, e isso aí é um peso muito grande até para a ideia publicitária do esporte, né? Quando você tem um esporte coletivo, você já olha ali e fala bem assim, ó, eu tenho 22, aí cada 22 tem pai, mãe e irmão, já vai só multiplicando, né? Esses esportes individuais, eu mesmo, quando fui lutar lá, foi assistir só um amigo meu. A família nem foi. A mãe não queria ver eu trocando burro com ninguém, não. Minha mãe custou ver uma luta minha. A mãe gostou? Minha mãe custou de ver uma luta minha. Custou. A minha... Caramba, depois que ela viu, se apaixonou e... Foi, assim, eu não apanhei nesse dia, então pra ela tava bom, né? A minha, na primeira eu bati, ela não foi, aí teve umas outras, aí na que eu apanhei, ainda bem que ela não foi, cara. Nunca vi uma luta minha, não. Só um flashzinho que uma vez passou na TV lá. Muito. Hoje em dia, acho que o maior representante do Karatê do Brasil é o Lyoto Machida, que hoje foi campeão na UFC. Conhecido. E está disputando outros eventos fora. Ele teve uma representatividade muito boa, que ele realmente representava o Karatê. Só que tem outras pessoas que lutam Karatê que praticaram o UFC, né? Treinaram, fizeram luta no UFC. No MMA, eu sei que tem uma base muito grande de boxe, né? E atletas em MMA que tiveram uma base do Karatê, além do Lyoto Machida, assim, que... Eu sei que o Vitor Belfort treinou Karatê, até recente, não foi... A formação dele era do Jiu-Jitsu, mas ele é muito bom no boxe. E chegou a treinar Karatê. O Anderson, ele veio do Taekwondo, que é outra arte marcial não tradicional no MMA. Existe muita diferença, assim, do Taekwondo pro Karatê? Porque, assim, Em termos competitivos, sim, assim. Mas eu comparo muito a questão filosófica, a questão da arte mesmo, arte marcial. Então, assim, todas foram direcionadas para um caminho, né? Caminho da iluminação, caminho da perfeição espiritual. E isso eu gosto de comparar nisso. Aí eu falo que o Aikido, o Judô, o Taekwondo, o Sumo, tudo são realmente artes que se agregam. Em termo técnico, por exemplo, comparar o Judô com o Karatê, você não compara. Não, é que assim, no Taekwondo ainda eu sei que tem os golpes de pernas que... O Taekwondo se assemelha muito ao Karatê, mas ele especializou muito na técnica de chute. Então, assim, se o Karatê tem 10 chutes, o Taekwondo tem 80. Entendi. E o Karatê tem variações, né? Que eu também já... Hoje catalogado tem mais de 50 estilos de Karatê. Vou nem tentar falar os nomes aqui, não vou passar vergonha. Mas assim, teve uma época lá lá onde eu moro, lá, até meu ex-sócio Marconi fazia um Karatê, mas acho que é Shotokan, aí tinha outro que fazia não sei o quê, aí... E a gente ouvia, eu nunca fui muito envolvido não, mas a gente ouvia assim, falar das variações. A história realmente da arte marcial é um pouco confusa. Foi passado de boca para boca, e tu sabe que telefone sem fio, no final chega uma coisa meio esquisita. Mas assim, é conciso que foi formado em Okinawa, que é uma ilhazinha, hoje já faz parte do Japão, mas antigamente não era japonesa, era um país independente. Tinha muito comércio com a China,
Nessas idas e vindas de comerciante, acabaram trocando algumas particularidades de arte marcial. Aí, com o Japão anexando Okinawa ao Japão, acabou transformando uma luta japonesa. O Japão é um país muito nacionalista, né? Então, ali, se você falar mal do Japão no Japão, você morre praticamente. O povo é... O povo lá é meio brabo, mas são, em questão de arte marcial, foram fantásticos. Bacana. E fala um pouco dos seus projetos aí, onde você dá aula, o que você tem movimentado aí por Maracanaú. Até um dos caras que te indicou aí foi o Djavan Libras, meu parceiro, que também é, né, atleta aí, professor de karatê. Djavan foi um atleta que começou com a gente. Então ele teve um esforço muito bom para fazer. Então é um dos que começam e realmente chegam. Da turma dele, eram 6. Viraram preta ele e o Felipe. Tu vê como realmente não é todo mundo que chega no topo. Chega nem 50%, não, né? É muito pouco. Hoje o Felipe é formado, trabalha, tem um emprego legal, e o Djavan realmente procurou a carreira de professor, até que se formou em letras e está dando aula de Libras, e montou um dojo no Timbó, né? Aqui no bairro vizinho aqui. E chegou a faixa preta com a gente. Aí a gente tem hoje um grupo bom de faixas pretas, que a gente podia até formar uma federação, mas isso não é meu desejo. Eu quero o pessoal bem livre para poder escolher o que eles quiserem. De projetos, tem as coisinhas off ainda que a gente divulga só quando tiver realmente certeza, mas o desejo da gente é fazer uma equipe forte e transformar a maior equipe de karatê do Ceará. Cara, hoje, né, assim, pouco que eu tenho contato com a Secretaria de Esporte, né, do município, até sei que eles ajudaram o atleta parece uma luta grego. Tem um atleta aqui que foi disputar um mundial esse tempo, Márcio, como é que é o nome dele? Era até ele ia vir pro podcast, não tô me lembrando o nome. E aí a prefeitura apoiou, foi até na pessoa do Dijandro que tava contando, que eles apoiaram para ele ir disputar. Então, assim, Existe hoje um cara que eu acredito muito no trabalho dele, que é o Dijandro, que vê todos os esportes, até porque ele é um atleta de handball. Então, assim... Sabe como é difícil, né? Ter visibilidade com outros esportes. Ele, com toda certeza, foi, eu acho que o meu segundo podcast, segundo foi com o Dijandro. Então, assim, o Dijandro é um cara que até virou um amigo. E eu sei que se você fala do teu projeto pra ele, no que ele puder ajudar, ele vai, porque ele sabe a dificuldade que é, se não é futebol. Aqui no município, até o futebol já tem dificuldade. Imagina os outros esportes. Então, eu acredito que um projeto bom, um projeto que vai agregar valor, que vai ter essa ideia, né, social, porque o bairro precisa, o município precisa, a secretaria aqui de alguma forma vai poder, né, ajudar. Assim, vira algo firme quando realmente você transforma isso em lei. Assim, no Japão você é obrigado a treinar quando é criança. Na China, 5 anos você tem que começar a treinar Kung Fu. Aqui no Brasil não tem uma lei que você tem que fazer esporte. Uma lei que incentiva o esporte. Só tem no papel. Assim, a aula de educação física não é uma aula de formação de atletas. Nada. A aula de educação física você não mapeia atletas. Por exemplo, aqui não tem centro de excelência de esporte. Tentaram no CFO, mas... Cara, e aquele espaço é tão top, é parado, né? Assim, teve uma luta de boxe do primo da minha esposa que a gente foi lá assistir. Que estrutura, velho. Que estrutura. Pra você montar um projeto e parado lá. Porque no dia que a gente foi lá ainda, tudo empoeirado lá ainda. Lá pra... Os parques esportivos do Brasil em si, você pega algumas cidadezinhas que você passa do interior, que geralmente o interior é mais forte em questão de apoio ao esporte. Mas cidades capitais e metropolitanas, você faz para poder aparecer. Dentro das universidades aqui não tem projetos? Tinha o JUCS, que era os Jogos Universitários Cearenses, que englobava vários esportes. Só que realmente era aquela coisa. Que a Grazi mesmo é fruto de campeonatos interescolares, assim, que
Fortalece forte muito mesmo assim. Nos Estados Unidos é muito forte isso. É. Então, assim, ninguém quer ir para uma faculdade. Porque lá é pago, né? Faculdade. Ninguém quer ir para uma faculdade que é saco de pancada no futebol americano. Ninguém quer ir para uma faculdade que é saco de pancada no basquete. Então, A faculdade já é medida pela sua qualidade no esporte, Claro. às vezes, na música, em alguma coisa, né? Então, assim, você tem que ter uma referência boa na sua universidade. E aqui podia fazer, não com as faculdades, que em si realmente é um reduto bem fechado, mas nas escolas. Intercolegial, vai ter os jogos intercolegiais do Maracanã, por exemplo. Aí, de verdade, em São Paulo, não é nem um negócio que mobiliza um ano inteiro, não. Ó. 15 dias. Acabou. 15 dias, você vai Período pra uma de férias. cidade, qual cidade vai receber os jogos? É Guarujá. Guarujá se estrutura, pega as escolas, faz alojamento. Todo mundo pra lá, 2 semanas de competição e handball. No final saem os campeões e disso nasce atletas, porque sai, porque eles recrutam lá, eles olham, o cara tem um bom desempenho, vem. É porque assim, vai ter empresa olhando, vai ter prefeituras vão estar de olho. Alguns empresários que vão estar querendo atrelar a sua marca a um atleta de ponta. Então, assim, não é difícil você fazer isso. Agora, vontade política? Não tem. Porque, assim, eu tenho vontade de fazer uma coisa grande. Tenho. Assim, pegar, vai dizer assim, fazer um intercolegial no Maracanã. Qual esporte vai ter? Sei lá, qual esporte a gente pratica aqui? Que arte marcial tem tudo. Jiu-jitsu, karatê, boxe, muay thai. Consegue encontrar tudo dentro do município, né? Esporte coletivo. Futebol, vôlei, handball, basquete. Agora assim, a galera não joga basquete aqui. Você ofereceu? E de verdade, é incentivo, porque com certeza tem um moleque que olha para um jogo de basquete e tem vontade de jogar. Tem. Mas não tem realmente aonde, como, Cara, estrutura. que não se canta olhando, na nossa época, né? Que é o Michael Jordan, hoje é o LeBron James. Que não se canta olhando aquele cara jogar, rapaz? NBA em si é algo de vez em quando eu vejo os amigos postando, que eu tenho uns amigos que gostam bastante. Você para pra assistir um jogo da NBA, você também vê um show. Você vê lá dentro. Então a criança vai muito da comparação. E se a comparação for boa, se a comparação for uma pessoa que realmente tenha caráter, que tenha formação intelectual boa, ela vai se comparar àquela pessoa. Porque não adianta pegar uma pessoa, compara essa pessoa que não vale nada aqui. Se a referência dela for ela, acabou. Então, assim, quando você está dando aula para uma criança, meu carro-chefe hoje é criança. Então, você vê, minhas turmas tem 30, 40, 50 alunos, tudo molecão, tudo criança. A gente fala os curumim. Tem uma gritaria lá na academia e tal. Mas, assim, é uma alegria só. Agora, trata eles como se fosse tratar um adulto? Não. Ele é um ser em desenvolvimento. Você tem que dar um limite. Você não pode fazer isso. Por quê? Se você fazer isso, pode acontecer isso. Tranquilo. Vamos começar a trabalhar desde cedo. Para quando chegar mais uma idade de adolescente, que vai dar aquela birrenta que é costumeiro de adolescente. Vai começar a dar trabalho. Vai dar trabalho. Ele já tem um pouco mais de norte. Que hoje a educação está muito defasada por conta dessa falta de limites. É tudo muito do jeito que tá indo e assim vai, né? Eu cheguei a ter um professor de educação física que era muito, mas também a formação do Ikeda, japonês, professor de karatê. E aí ele que era até responsável de montar, né, os times da escola para participar dos interescolares. Ele pegava muito no meu pé, porque não queria jogar nada. Eu nunca fui muito ligado no esporte, não. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. Mas eu olhava pro futebol, não me encantava, não queria. Aí um belo dia eu fui jogar xadrez com eles. O Ikeda montou uma equipe de xadrez lá e eu participei aquele ano. Mas nunca fui muito... O boxe já veio bem tarde, já tava bem velho já quando eu fui lutar boxe. Mas o Ikeda era um cara que... E assim, o Ikeda salvou muito, moleque. Mas muito. Eu vi assim, ó, o moleque era todo atrapalhado, o Ikeda chegava, juntava ele no canto da quadra lá, com mil rabo quando sabia que o cara tinha feito alguma coisa, não deixava o cara jogar. Eu vi ele dar tapa em moleque, mano.
De bravo, você parecia pai, mano. Dando chacoalhão. Mas hoje em dia, você chega lá, você vê esses caras aí, muitos viraram homem, mano. Muitos, assim, deixaram de bagunça, de mexer com drogas, essas coisas. Porque o Ikeda foi chacoalhando até que o cara... A bronca do professor é uma bronca controlada. É doses homeopáticas. A bronca da vida é uma bronca que você pode dar overdose a qualquer momento. Então você tem que saber realmente valorizar um professor que pega no seu pé, que bota você de castigo, que faz você ter limites. E vai chegar uma época que a vida vai dar um limite de você grande. Cara, e um respeito, mano. Eu falo que a galera não tinha medo dele. Era respeito, mano. A gente aprendeu a respeitar o Ikeda, porque assim, ele cobrava algo e a gente foi vendo que aquilo era pra gente, que isso tava melhorando a gente. Quando a gente viu a primeira vez o time de handebol lá da escola ser campeão, todo mundo lá recebendo medalha lá em cima do... Cara, eu sou da periferia, eu sou de um bairro que passa aí um campeão. É difícil, hein? Isso. Aí, do nada, o Ikeda lá com aquele pessoal, foi a equipe feminina ainda, em cima do palco, assim, entregando medalha pra eles. E a gente, quinta série, chegando, o pessoal que foi campeão, acho que era do 3º ano. Cara, daquela quinta série, posso falar besteira, mas quando essa turma de quinta tava na 8ª, o Ikeda foi campeão futebol feminino, vice masculino. Ele montou, assim, um negócio que era fantástico dentro da escola. Tudo é base. Tudo é base. Então ele preparou mesmo, assim, uma galera pra ser... Aí quando ele parou de estar à frente lá dos projetos lá, foi porque teve um problema pessoal com ele lá e a prefeitura. E aí tiraram ele da frente dos projetos. Mas muitas meninas, teve atleta dele de futebol que chegou a jogar no Corinthians, no Palmeiras feminino, porque ele corria atrás, e um professor, mano. Um cara que, assim, fazia por amor mesmo, que nem o salário que ele recebia deveria valer o esforço que ele tinha. Não, porque realmente você trabalha, muita coisa que você faz pelo esporte é por amor. Assim, você realmente sabe que merece ser mais valorizado. Só que você não deixa desandar o negócio, porque você realmente pegou um moleque desse aí, vejo o potencial nele, talvez ele não me pague o trabalho que eu vou ter com ele. Mas só de ver o moleque crescer, ser um cidadão, ou se possível um bom atleta, paga o salário de qualquer um. Porque lógico, né? Deixa de... Amor não enche bucho, não. Pelo menos você tá com as panelas cheias e as contas pagas, que é pra poder viver. Fica mais fácil pra gente pegar outro moleque. Assim, hoje eu pego um público bem mais abastado, então é bem mais interessante, porque a gente passa as experiências que a gente teve quando era atleta, quando era moleque mesmo, na nossa infância, que era um pé no chão no meio da rua, correndo atrás de pipa e de bola. E acaba passando um pouco da experiência da gente para eles, ficam sendo admirados não teve essa vivência. Então, assim, é bom a gente ter essa ideia, porque, assim, não é filho de rico, filho de pobre. São experiências. Se você deu oportunidade para um, deu oportunidade para outro, os dois vão crescer iguais. Se tornam, pelo menos, competitivos, né? Se tornam competitivos. Os dois. Então, assim, o karatê ele deixa muito claro que ninguém vai ser tratado diferente. Se eu entrar numa sala de karatê e tiver uma menina ou um meninozinho e tal, os dois vão ser tratados como iguais. A diferença vai ser o que almoçou e o que não almoçou para chegar lá, né? Uhum. É totalmente fora da academia, né? A diferença. Aí é que tá. É todo o contexto. A educação, a alimentação, o convívio familiar, o convívio na sociedade, o ambiente interno. Quando você chegar dentro do dojo, na academia, aí é que a gente sente a diferença. Isso aí, Jocélio, quero, né, agradecer aí a sua vinda aí, já o presente aí que a gente vai poder fazer uma ação aí junto com os nossos seguidores. E abrir o microfone aí para você deixar sua mensagem aí, para você chamar aí o pessoal também para seguir a gente. E se o pessoal te chamou é porque o pessoal queria ouvir você aí falando aí, trocando essa ideia, contando um pouco da sua experiência. Fica à vontade aí para você deixar sua mensagem aí pra gente, aí seu contato, suas redes sociais. É uma graça, né? Eu queria agradecer realmente ao podcast Maracas pela oportunidade, agradecer os que pediram minha presença aqui, que realmente a gente disponibiliza um horário
para vocês. É interessante para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E meu contato, se puder seguir a página no Instagram, Jocélio Mesquita Personal. E a minha página da academia é Time Mesquita, que é a minha equipe de lutas. Lá você vê fotos de vídeos de criança treinando, a galera do Muay Thai. E quem puder acompanhar o podcast Maraca, acompanhe, que aqui é de casa. A resenha A resenha é boa. Show. Gente, quero agradecer, se inscreve no canal. Você que é aí, seguidor, você que acompanha o Jocélio, comece a nos acompanhar também, tá bom? Isso aí. Tamo junto, podcast Maracas. Valeu, Jocélio. Valeu, pô, um abraço. Podcast Maracas.